Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu trago para vocês o primeiro relatório do RIF11, o fundo de infraestrutura gerido pela Paramis Capital, o fundo que teve seu início no mês passado, em julho. Ele emitiu aqui o primeiro relatório dele, o relatório referente ao mês de início dele, o mês de julho. Mas antes da gente analisar os principais pontos aqui do relatório, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria em investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que a consultoria pode agregar muito conhecimento nos seus investimentos. Lembrando que eu mudei o meu número do WhatsApp, então fique atento a isso daí, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo já está o número atualizado e também na página inicial do YouTube também já está o número atualizado. Também convido você a entrar para a nossa comunidade VIP. Se você tiver interesse em entrar para o nosso grupo VIP do WhatsApp, para a nossa comunidade aqui do YouTube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar, fazer o cadastro. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber lá. Aqui embaixo na descrição também tem todos os benefícios que os membros possuem. Se você tiver interesse também em entrar para o nosso grupo aberto do Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder clicar e ser direcionado para o Telegram. E por fim, não deixe de conhecer o meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com o objetivo de democratizar a educação financeira com foco na geração de renda passiva para o maior número de pessoas possível. Se você gosta de ler, tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que você vai receber no livro, uma linguagem super acessível, justamente para que você possa colocar em prática todos os ensinamentos que tem no livro. São aproximadamente 100 páginas. Lá no site do livro eu deixei algumas páginas disponíveis, tem um sumário também do livro para você poder ver todo o conteúdo que você vai receber ao comprar o livro. Feitos os avisos, vamos para a análise dos principais pontos do RIF11. A data de início do fundo foi no dia 3 de julho de 2024. Ele está em processo de lock-up, ele tem 3 meses de lock-up, 90 dias. Então, o início de negociação das cotas na Bolsa será no dia 4 de outubro desse ano, 2024. O fundo é para o público em geral, investidores em geral. Taxa de gestão e administração 0,84% ao ano. Taxa de performance 20% do que exceder o retorno do IMAB5. Uma taxa de performance bastante interessante, tá? Achei uma taxa de performance aqui justa. Nós vemos alguns fundos, né? E de modo geral que eu estou falando aqui, não somente fundos de infraestrutura, que tem 20% do QICD, 100% do CDI e assim vai. E acaba que aquilo dali se torna, né, um adicional recorrente para o fundo, porque dependendo da carteira do fundo, bater 100% do CDI é muito fácil, né? Então, aqui 20% do QCD, o retorno do IMAB5, é um benchmark bastante interessante. O fundo saiu da sua primeira emissão agora, patrimônio líquido está em 144 milhões, o yield ponderado da carteira de crédito atrelado ao IPCA, da parte que está atrelada ao IPCA, é de IPCA mais 7,7%, e o yield o que está atrelado ao CDI, o yield ponderado aqui, né, CDI mais 1,23%. O fundo está com uma base de 6.400 cotistas, basicamente. O primeiro rendimento que o fundo anunciou foi de 3 centavos, mas lembrando que o fundo é cota base 10 e esses rendimentos aqui, eles são provenientes dos recibos de subscrição. E também a gente vai ver mais embaixo que o fundo está com 48% alocado em debêntures, o resto está em caixa aguardando ali oportunidades para ser alocado. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a próxima distribuição no próximo mês, porque aí sim a gente começa a ter ali mais ou menos uma ideia de como vai ser a distribuição do rendimento do fundo e mais ou menos quanto ali vai estar girando, né, essa distribuição. A gestão vem trazendo aqui a grande demanda que está tendo no mercado por debêntures, inclusive com spreads tão baixos que eles, se a empresa resolver fazer a recompra dessa debênture antes do vencimento, algumas pessoas vão ter prejuízo nessa operação,
porque as taxas são inferiores ao break-even ali de recompra desses ativos. E aí, baseado nessa questão de ter uma demanda muito grande e muitas vezes o retorno ali não é interessante aqui no estudo do fundo, não é condizente com o risco que se tem, a gestão vem informando que eles têm optado por aumentar bastante a seletividade nos investimentos e dessa forma eles aumentaram a posição em caixa, ficando inclusive acima da média histórica, e com isso encurtaram a duration das carteiras de crédito do fundo, aumentando a exposição a papéis bancários sêniores, que são papéis que não têm a possibilidade de serem recomprados pelo emissor, então são carregados até o vencimento, e também tem dado a opção ali por alocar um capital em créditos estruturados, aonde eles enxergam prêmios interessantes. E por fim, a gestão informa que eles aumentaram o espaço da carteira do fundo para as operações destinadas a trade. Aqui a gestão vem informando que eles focaram em operações high grade e middle risk, conforme o perfil de risco do fundo, totalizando 48% em crédito privado já no primeiro mês de alocação. Então eles já conseguiram alocar ali praticamente metade do capital que foi arrecadado nessa primeira emissão. O fundo hoje em dia está com 60 emissores em carteira, que já é um número já bastante expressivo, é uma diversificação já bastante interessante. Hoje em dia, eles têm 71% do fundo indexado ao IPCA, com yield ponderado de IPCA mais 6,99%, já levando em consideração aqui parte do caixa que está alocado em NTNB, e 29% alocado em CDI, com um yield ponderado de CDI mais 1,23%. Aqui a gestão vem trazendo informações em relação à diversificação, então a gente vê que a diversificação é bastante interessante. O emissor aqui que tem a maior participação detém 4,5% do patrimônio líquido do fundo, né? Os top 3 emissores 12%, top 5 emissores 18,6%, top 10 emissores 30% praticamente. O que quer dizer isso daqui? Os 10 maiores emissores representam 30% da carteira. Então é uma diversificação bastante interessante, já é uma diversificação aqui saudável, que mitiga o risco do fundo. Achei muito boa aqui essa diversificação. A alocação média por emissor privado, média, né, é de 0,81%. Como a gente falou ali, eles estão com 60 emissores privados na carteira. Então, de novo, já é uma diversificação bastante interessante. Aqui a gente tem a diversificação por indexador, então 71% indexado ao IPCA, 29% indexado ao CDI. Aqui a gente tem por setor, e aí já levando em consideração o patrimônio líquido total. Aqui embaixo a gente vai ver em relação somente à parte de carteira de crédito, mas levando em consideração ao patrimônio líquido total, 53% são ativos ali com grau soberano, 15% transporte, 14% utilities e 13% em energia. Aqui nós temos a alocação por setor, mas somente da parte destinada a crédito privado. Então 31% na parte de transportes, 29% utilities, 28% na parte de energia e 7% destinado ao setor de saúde, como por exemplo a Hapvida. Aqui por instrumento a gente vê que 45% está alocado em NTNB, 44% em debêntures, 8% em caixa e 4% em crédito estruturado. Aqui a gestão informa que ao total foram adquiridas 60 operações de 11 setores relacionados ao setor de infraestrutura, e aí aqui embaixo apresentam as características desses papéis, né? Então a parte de duration, pegando toda a parte de IPCA, né? Incluindo aqui os títulos públicos federais, as NTNBs, a duration da carteira indexada ao IPCA está em 3,2 anos, tirando a parte das NTNBs, a duration está em 6,1 anos, ou seja, somente os ativos em IPCA, os ativos de crédito privado indexados ao IPCA, tirando as NTNBs, em 6,1 anos. A carteira indexada ao CDI está com uma duration de 2,3 anos e
o fundo como um todo está com uma duration de 2,9 anos. Aqui nós temos o yield ponderado de cada parte da carteira, então dos ativos que são indexados ao IPCA, todos os ativos, incluindo as NTNBs, IPCA mais 6,99%. Os ativos que são indexados ao IPCA, mas excluindo as NTNBs, está com um yield ali de IPCA mais 7,7%, e os ativos indexados ao CDI está com um yield de CDI mais 1,23%. Em relação à estratégia do fundo, 86% destinado a carrego, 14% na parte de trade. Aqui a gente tem os ratings, então 52% com um grau soberano, boa parte da carteira do fundo de crédito privado está alocado ali em ativos com um grau A, tem uma pequena porcentagem aqui de 1% em ativos com grau B e 10% em ativos que não possuem rating. Aqui nós temos a porcentagem por devedor, levando em consideração o patrimônio líquido total e somente a parte da carteira aqui de crédito privado. Eu vou meter somente essa parte de crédito privado, tá? Então a gente vê aqui que a maior concentração nessa parte de crédito privado está aqui na Atlas Energia, que é na parte de geração. Aqui em outros, que são vários emissores, 15,5%. Depois a gente tem a Celesc Distribuição, que é distribuidora de Santa Catarina. Nós temos a Arteris, que é na parte de concessões de rodovias, a Egea, saneamento, Porto Ponto Félix, Eco-Rodovias, Sabesp, Cosan. Enfim, tem vários emissores aqui, como a gente viu lá em cima. O fundo já está com 60 emissores na carteira, uma diversificação já bastante expressiva. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar aqui para poder ver todos os emissores que compõem o portfólio do fundo, ou boa parte dos emissores, porque aqui a gente tem uma parte com 15,5% que a gente não consegue identificar quais são todos esses emissores. E para finalizar, aqui nós temos o detalhamento dos principais ativos das maiores participações que o fundo tem. Então aqui na Atlas Luiz Carlos, que é na parte ali de geração de energia, mais precisamente na parte de geração solar, que representa 4,5% do patrimônio líquido do fundo e tem uma taxa de IPCA mais 7,42%, com uma duration de 8,7 anos, vencimento para julho de 2044. A segunda maior posição é na Celesc, a distribuidora de energia aqui de Santa Catarina, participação no patrimônio líquido de 4%, uma taxa de IPCA mais 6,95%, duration 6,6 anos e o vencimento para julho de 2034. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar o relatório do fundo aqui para poder ver as principais posições que o fundo tem, os detalhes aqui das principais posições, porque eu senti falta aqui de uma tabela, como todos os fundos fazem, elencando ali todos os ativos que compõem o portfólio do fundo. Aqui o fundo se ateve a dar as informações apenas das principais debêntures que compõem aqui o fundo. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Algumas observações em relação aqui ao relatório, Eu acho que a gestão poderia fazer uma mudança, por exemplo, aqui em cima, na parte aqui, quando ela vem fazendo distribuição por setor, não tem necessidade de deixar essas informações aqui em inglês, então eu acho que poderia, enfim, ser colocado, já que a gente está no Brasil, por que deixar isso aqui em inglês? Então fazer aqui a mudança por setor aqui ser em português, porque facilita as pessoas, todo mundo que tem um conhecimento da língua inglesa, enfim, então uma sugestão aqui para essa mudança. Aqui na parte do book também tem carry e trading, então ao invés de colocar carry, botar carrego, enfim, então deixar o relatório aqui realmente com a linguagem, o português, não aqui voltado para o inglês. Uma outra parte que eu senti falta aqui foi do portfólio completo do fundo,
né? Enfim, por exemplo, a gente tem aqui outros, 15,5%, mas o fundo vem falando que tem 60 emissores aqui no fundo. A gente não consegue ter noção de quais emissores são esses daí. Então, assim como é feito nos outros fundos, né, elencar todos os emissores que estão ali no portfólio do fundo. São muitos emissores para colocar aqui, mas poxa, o Juro 11 está com 102 emissores lá na carteira dele e elenca todos os 102 emissores, né? Mesmo que seja a representação de 0,1%, 0,2% do patrimônio líquido do fundo, mas fica mais fácil para as pessoas poderem visualizar qual papel que está investindo, qual a taxa que foi adquirida aquele papel, também entender qual é o grau de risco daquele papel, o setor, né, que aquele papel está relacionado. Então eu senti falta também dessa parte aqui do portfólio, tá? Do portfólio completo do fundo aqui, com todas as informações, com todos os 60 emissores que o fundo tem. Então eu acho que são sugestões ali que vale a pena ali, se a gestão fizer essas modificações, eu acredito que vai agregar bastante valor aqui para o relatório do fundo, e também vai facilitar ali para as pessoas que têm interesse em investir no fundo, em conhecer melhor o fundo, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, esses aqui, outros 15,5%, enfim, não estou falando que é o caso da gestão aqui, por favor, não me entendam mal, mas às vezes, né, dá a entender que está querendo esconder aqui algum ativo que não possa ser muito bom, ou que possa ter um risco maior, mas que seja transparente, né? É uma coisa que eu sempre falo. A gestão, ela tem que ser o mais transparente possível. Então, quanto mais informações puder ser repassada ao cotista, ao investidor, para que se tenha conhecimento realmente aonde está investindo, para que o investidor possa fazer ali o seu próprio controle de risco, né? Então eu acho que iria agregar bastante valor para o relatório do fundo. Vamos acompanhar para ver como é que o fundo vai performar, lembrando que ele está em período de lock-up até início de outubro. Vamos ver ali no próximo mês quais serão os rendimentos que serão anunciados, o valor, né, dos rendimentos. Também vamos ver como é que ficará a alocação do fundo para o próximo mês. O fundo já conseguiu fazer uma alocação bastante expressiva, né? Praticamente já metade do capital já conseguiu alocar ali em um mês, já demonstrou uma certa celeridade nessa alocação. Vamos ver como é que vai evoluir isso daí para o próximo mês, como é que o fundo vai estar alocado no final do mês de agosto. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal. Não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, ou então um tema específico para ser abordado, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Se você quiser também deixar aqui embaixo o que você achou desse novo fundo de infraestrutura, o RIF11, se você tem ali quais são suas expectativas para esse fundo, se você vai acompanhar esse fundo mais de perto, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque a gente vai interagindo ao longo dos próximos dias. Se você tiver algum feedback também com elogio ou crítica, por favor, não deixe de colocar aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.